Vamos abrir então as nossas Bíblias, mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e ler o trecho que se encontra entre o versículo 9 e o versículo 13, a oração que o Senhor nos ensinou. Você pode acompanhar em sua Bíblia, mantê-la aberta, fazer seus grifos, anotações no texto bíblico, mas caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura na projeção da TV aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9: Vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que mais uma vez o Senhor nos abençoe e nos fale ao coração através de sua palavra. Você provavelmente já se deu conta que nós vivemos num tempo, numa cultura, numa época de mundo em que parece que as pessoas estão, cada uma dessas, tentando construir o seu próprio reino, o seu próprio império particular. Tenha esse reino o tamanho que for, as pessoas estão dedicadas a centrando ou se colocando no centro da existência, edificar o seu próprio império, o seu próprio reino. Na verdade, nós somos estimulados a pensar desde muito cedo que a vida precisa girar ao nosso redor. Às vezes, pequenos, os nossos pais fazem isso com a gente, nos cercando de cuidado, nos cercando de amor, nos cercando de proteção, tentando ao máximo impedir que sustos nos visitem, preocupações sejam percebidas por nós, tentando ao máximo possível nos blindar da dureza da vida. Nós vamos então sendo colocados nesse lugar que nos faz pensar que tudo precisa girar ao nosso redor, e aí a gente vai crescendo e vamos continuando com esse negócio na cabeça. Pensamos que tudo precisa girar ao redor dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa liberdade, e que todo mundo que cerca a nossa vida deve de alguma maneira patrocinar, viabilizar, apoiar ou pelo menos compreender os nossos planos, sonhos, prioridades. A gente pensa ou a gente aprende a pensar que felicidade é sinônimo de autonomia total. O que é ser feliz? O que é ter felicidade? É fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser. E quando eu fizer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser e na hora que eu quiser, aí sim eu vou ser feliz. Mas essa liberdade absoluta, ela cobra um preço. E ela cobra um preço alto, porque quando tudo gira em torno da minha vontade, inevitavelmente eu vou entrar em choque com a vontade do outro, não é? Casamento é um lugar em que isso acontece bastante. O sujeito está ali, potencialmente egoísta, e ele se casa com uma outra pessoa, potencialmente egoísta. Um dia, duas histórias diferentes se encontram e decidem fazer uma história só. Só que aí o que eu quero não é necessariamente o que o cônjuge quer. E quando não há sabedoria e, sobretudo, não há espiritualidade cristã no lar, isso vira um problema, porque é uma vontade em guerra com outra vontade. Mas mais do que isso,
Quando a gente pensa e acredita que tudo deve girar ao redor da nossa vontade, a gente em algum momento vai entrar em choque com a realidade da vida. Porque a vida é mestre em dizer para você e para mim que nós não somos esses alecrins dourados que pensamos muitas vezes ser o centro do mundo. Você já deve ter vivido aqueles momentos em que tudo parecia certo. Sabe aquela fase da vida que você olha, você planejou tanto, você pensou tanto, que você diz, não tem como dar errado agora. Aí de repente vem a vida e fala assim, tem sim. Ou vem Deus, porque somos crentes, certo? Vem Deus e diz não. Ou quando você se deu conta que aquele seu plano, por mais bonito e bem elaborado que fosse, não iria se cumprir. E aí o resultado disso, desse plano tão bem pensado que não se realizou, é frustração, ou foi a frustração, foi um quadro de ansiedade, um medo de caminhar, um medo de dar um outro passo, um medo de se aplicar outra vez, porque a frustração foi grande. E talvez você se encontre mais ou menos assim hoje, tentando manter o controle de tudo da sua vida, tentando fazer com que tudo seja do seu jeito, porque você sabe ou acredita que o seu jeito é o melhor jeito, mas ao mesmo tempo, embora tente fazer isso, você se sinta já cansado, cansada de lutar contra a correnteza. Parece que há muita força contrária a tudo isso. Mas, e se ao invés de tentar convencer Deus a validar o seu reino, e se ao invés de tentar convencer Deus a entrar no seu projeto, e se ao invés de tentar convencer Deus a ser um tipo de investidor anjo do teu negócio, você decidisse se render ao reino dele, se render ao projeto dele, se render ao plano dele para a sua vida. É isso que Jesus ensina para a gente aqui, nessa oração, em especial nesse trecho que nós vamos olhar mais atentamente nessa manhã. Nós podemos dizer que a oração que Jesus nos convida a fazer aqui, ela é revolucionária justamente por isso, porque não é uma oração que pede a Deus para abençoar os nossos planos, é uma oração de entrega absoluta à vontade de Deus, e é uma oração de busca ativa por aquilo que Deus quer realizar na minha vida e no mundo. E isso faz muita diferença, certo? Porque não é a oração que eu faço para que de alguma maneira Deus valide o meu projeto ou Deus abençoe os meus planos. É até uma oração de renúncia dos meus projetos e dos meus planos. Não que eles não sejam bons, e não que Deus não vá realizá-los, mas que no meu coração há um desejo maior, o desejo de que Deus cumpra a vontade dEle e realize os planos dEle em mim e através de mim. Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, nós estamos pedindo algo muito grande. Nós estamos pedindo que Deus governe a nossa vida. Quando você ora, Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você está se movendo do centro para que Deus fique nesse lugar. É uma oração grandiosa, irmãos, muitas vezes feita por nós de modo irrefletido. Estamos pedindo que Deus governe, que Deus transforme o mundo e que isso comece em nós. Então, depois de nos lembrar quem é o Deus a quem oramos, Pai nosso que estás nos céus, cujo nome deve ser tratado como santo em nossas vidas, Jesus nos mostra qual deve ser o nosso maior desejo diante de Deus.
O desejo número 1, o mais forte anseio, antes de pedirmos qualquer coisa para nós somos ensinados a clamar por algo que nos tira desse centro e nos posiciona no lugar certo. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu vou pedir para a Paulinha colocar essa primeira frase na tela. Jesus nos mostra que orar de verdade é desejar que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Por que eu pedi para isso ficar na tela? Porque muitas vezes, ou em muitos corações, o pensamento a respeito da oração é exatamente o contrário desse. Por que eu oro? Por que eu vou para a reunião da oração? Por que eu vou com aquele grupo subir o monte onde Deus age poderosamente, lá eu vou orar? Por que eu vou participar da consagração às 7 da manhã? Por que eu vou participar da reunião de oração online da igreja? Por que eu vou orar todos os dias por um propósito? Aliás, por que eu vou fazer jejum durante uma semana enquanto eu estiver orando? Eu estou fazendo tudo isso porque eu tenho um propósito diante de Deus. E eu quero e eu preciso que Deus me abençoe nisso que eu estou pedindo a Ele. O que eu estou fazendo? Eu estou usando da oração como um lugar onde de alguma maneira eu vou conseguir convencer a Deus para que a minha vontade prevaleça. Jesus está ensinando uma coisa diferente aqui. Jesus está nos ensinando que a oração verdadeira é a expressão do desejo para que a vontade de Deus prevaleça. Um pastor muito querido, um teólogo muito importante no nosso país, chamado Jonas Madureira, tem uma frase linda e desafiadora sobre oração. Ele disse certa vez o seguinte: a oração é uma guerra e você vai vencer todas as vezes que Deus vencer você. A oração é uma guerra que você vence toda vez que Deus te vence. Há 2 olhares a respeito do reino de Deus aqui nessa passagem que eu quero convidar você a pensar comigo nessa manhã. O primeiro vai aparecer na tela, é o que nos faz olhar e pensar no reino em nós. O reino em nós. Jesus nos ensina que a oração não começa com os nossos desejos, mas com os propósitos de Deus. Clamar venha o teu reino é desejar antes de tudo que o governo de Deus se estabeleça em nós. Você abre mão. Você está dizendo: Deus, num tempo e numa cultura que diz que fortes são aqueles que têm o controle, diante de ti eu estou dizendo, eu não quero ter controle algum, porque eu não posso ter esse controle. Eu não tenho condições de controlar e governar a minha própria vida, e eu entendo que eu sequer fui criado para isso. Então, queridos, isso não é uma confissão de inutilidade ou uma entrega à passividade diante da vida. Isso é apenas uma declaração de dependência da graça de Deus e de consciência do propósito para o qual existimos. Embora a nossa maior tentação seja de sermos senhores da nossa própria vida, deuses da nossa própria história, somos chamados e criados por um Deus que nos fez para a sua glória, para depender dEle, para estar diante dEle. Então, clamar isso, venha o teu reino, é desejar que o governo de Deus se estabeleça em nós mesmos, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, que todas essas coisas expressem que nós somos participantes do reino de Deus, que nós temos em Deus o Rei soberano de nossas vidas, somos seus súditos, somos seus servos. Esse não é um pedido de natureza política. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Não é uma agenda ou uma pauta política, em que nós estamos então entendendo que a partir da oração de Jesus, nós devemos militar na esfera política pelos valores do reino de Deus, como se tolamente crêssemos que a sociedade não regenerada pelo Evangelho
portanto, morta em seus próprios pecados, tivesse condições de expressar um comportamento ético condizente com o reino de Deus. Se sabemos que só é possível para quem nasceu de novo pelo Evangelho. Então esse pedido que Jesus nos ensina a fazer não é de natureza política, mas também não é uma abstração, sabe? Não é para a gente ficar aqui cantando venha o céu, venha o céu, venha o céu, como fizemos há pouco, mas sem pensar na verdade que estamos cantando e na responsabilidade do que estamos cantando. Porque, meus irmãos, se o céu vier à terra na sua vida pessoal e na minha vida pessoal, se o céu invadir a realidade da nossa casa, da nossa maneira de tratar pessoas, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, cuidar dos filhos, priorizar a agenda, se o céu vier, um monte de coisa vai mudar. Um monte de coisa vai mudar. Então não é um pedido assim que é uma abstração para a gente ficar 2 horas cantando e balançando os braços. É um pedido sério. Ele é de ordem pessoal e prática. Eu vou pedir para a Paulinha colocar mais uma tela para a gente, com essa frase. Quando oramos para que o reino venha, estamos nos colocando diante de Deus como súditos do rei, dispostos a obedecer, não como clientes fazendo exigências. Venha o teu reino, Senhor, porque eu reconheço que o Senhor é o rei. Eu sou um súdito. Eu não estou aqui diante de ti como um cliente, apresentando os meus pedidos, dando a minha avaliação no Google. E se Deus não me atender do jeito que eu quero, talvez nesse domingo eu vá dar para Ele 3 estrelas. Devemos, portanto, nos perguntar de modo sincero: o reino de Deus chegou em minha vida? Esse reino que Jesus nos ensina a clamar para que venha, ele chegou à minha vida? Ou eu ainda insisto em me colocar no trono? Sou eu que continuo decidindo o que entra e o que não entra no meu coração, o que é e o que não é prioridade para a minha vida, o que eu faço e o que eu não faço com o meu corpo, o que eu faço e o que eu não faço com o meu dinheiro, o que eu faço e o que eu não faço com a minha inteligência, o que eu faço e o que eu não faço com a minha família. Eu no trono. O reino de Deus veio em nós. Esse tema, o reino de Deus, é central aqui no Evangelho de Mateus. É no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, verso 17, que nós temos o registro da primeira mensagem pregada por Jesus no seu ministério entre os homens. E qual era essa mensagem? Arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado, ou o reino dos céus está próximo. No Sermão do Monte, onde essa oração está inserida, o reino de Deus é apresentado por Jesus como uma realidade presente e futura, algo que já chegou, mas que ainda será plenamente revelado. E aqui, nessa oração, Jesus nos ensina a clamar por esse reino, a ansiar por esse reino, a desejar pela realidade desse reino mais do que qualquer outra coisa. Isso significa, em primeiro lugar, reconhecer que o mundo, afastado de Deus por causa do pecado, está sob um outro domínio. A Bíblia não diz: o mundo jaz no maligno? E somos ensinados a orar: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu, por causa dessa consciência. A ruptura do ser humano diante do Deus Criador por conta do pecado lançou o nosso mundo sobre outro domínio, e nós precisamos devolvê-lo àquele que é o verdadeiro rei. Eu amo a maneira como C.S. Lewis escrevia e usava a literatura de fantasia para descrever realidades espirituais. As Crônicas de Nárnia são um grande exemplo disso. E falando sobre essa realidade de um mundo caído, portanto vivendo sob um outro domínio, olha o que C.S. Lewis disse certa vez:
Vai aparecer aqui na tela para a gente a citação. Um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. O mundo está sob um outro domínio e o cristianismo é a história de como que o rei verdadeiro veio ao mundo de modo disfarçado. O mundo que esperava pelo rei protagonista de modo político, bélico, um rei poderoso, um rei que pela força física e pelo poder do seu domínio imporia medo às nações. Não, o verdadeiro rei do mundo veio disfarçado como um bebê nascendo numa manjedoura, vivendo de modo humilde, tendo aprendido o ofício de um carpinteiro, sendo mestre, mas chamando seus discípulos não de dentro de um templo, não de dentro da igreja, por assim dizer, mas caminhando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, chamando homens e mulheres para caminharem com ele e aprenderem dele, que era manso e humilde de coração. E conforme chamava homens e mulheres, chamava esses homens e mulheres a uma grande campanha de sabotagem, como diz C.S. Lewis, de subversão da ordem desse mundo caído, para devolvê-lo ao seu verdadeiro rei. Isso significa dizer, no nível pessoal, que não é a nossa vontade que deve comandar a nossa vida mais, não é o nosso controle, não são os nossos sonhos, mas a vontade do verdadeiro rei. E a gente aprende isso com Jesus o tempo todo. Jesus, instantes antes de sua crucificação, orava no Getsemane dizendo o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A vontade do Senhor. Algumas aplicações para a nossa vida. Para muitos cristãos, a oração se tornou uma ferramenta de conquista dos próprios objetivos. Mas Jesus nos chama a inverter isso, a inverter esse pensamento clientelista. E orar, ou entender que orar, é pedir que Deus conquiste o nosso coração, que Deus reine sobre tudo em nós, que Deus capture os nossos afetos para Ele. Essa oração ensinada por Jesus confronta a fé superficial. Essa oração ensinada por Jesus confronta a religião de conveniência, que tenta manter Deus por perto sem que eu abra mão do meu trono. Eu quero Deus perto, é por isso que eu vou para o culto. Eu quero Deus perto, é por isso que eu compro o livro do momento e leio também. Eu quero Deus perto, e é por isso que eu participo da campanha. Eu quero Deus perto, e é por isso que eu dou parte do meu dinheiro, para Deus ficar feliz com a minha generosidade. Eu quero Deus perto, por quê? Porque ter Deus perto é um grande benefício para tudo aquilo que eu quero e que Deus pode me dar. Só que orar assim é fazer de Deus um meio e não um fim. Eu quero Deus não por quem Deus é, eu quero Deus por aquilo que Ele me dá de oportunidade, de bênçãos. Orar venha ao teu reino é dizer com sinceridade: Senhor, reina sobre a minha vontade. Só que às vezes você vai orar assim, chorando, porque a sua vontade tem um peso enorme no teu coração. Mas você vai dizer para Deus: Senhor, reina sobre a minha vontade, de modo que se aquilo que eu quero não se alinha com o que o Senhor quer, ainda que diante dos meus olhos brilhe como ouro, que o Senhor arranque pela raiz, porque eu só quero o que o Senhor quer. Orar venha ao teu reino é dizer: Senhor, reina sobre o meu orgulho.
quebra meu orgulho, essa minha altivez prepotente que me faz achar o centro das coisas. Reina sobre as minhas prioridades, reina sobre os meus relacionamentos. Mas veja, o clamor pelo reino não termina em nós. Se o reino de Deus está de fato sendo formado dentro de nós, inevitavelmente ele vai se manifestar através de nós, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas relações. E é sobre isso que Jesus também nos ensina quando oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, seja feita a tua vontade no mundo como no céu. Isso nos leva então ao segundo olhar que eu queria considerar com você nessa manhã. O primeiro nos fez olhar e pensar no reino em nós, o segundo é o reino através de nós. Essa oração é ao mesmo tempo uma rendição, mas também uma convocação. Não basta desejar o reino de Deus dentro da gente. Nós somos chamados a ser instrumentos visíveis desse reino invisível. Nós somos chamados a ser agentes do reino de Deus nesse mundo. Isso fala do caráter missional da Igreja de Jesus. Isso fala do caráter missionário da vida cristã. Foi Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, que disse: todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Porque nós compreendemos que a nossa vida com Deus não apenas se esgota na nossa individualidade, mas aquilo que acontece dentro de nós transborda para além de nós e vira ação, vira missão, vira testemunho do Evangelho na vida e no mundo. A vontade de Deus não é para ser aceita simplesmente, a vontade de Deus é para ser vivida. E essa oração que Jesus nos ensina não é passiva. Ela não está dizendo assim: que tua vontade aconteça então. Ah, Deus, então faz aí a tua vontade, está tudo certo. Não, é uma oração pedindo para que essa vontade de Deus aconteça na nossa realidade, na terra, no mundo, assim como ela acontece no céu. Isso significa desejar que o mundo visível seja moldado pela realidade invisível de Deus. E isso começa onde? Em nós, na nossa casa, no nosso trato, nos nossos relacionamentos. Essa expressão, assim na terra como no céu, aponta para um padrão, porque o céu é onde a vontade de Deus é plenamente obedecida, plenamente honrada, cumprida com alegria, não é? E o nosso pedido nessa oração é que essa realidade celestial tome forma aqui, agora, através de nós. O que nós imaginamos ser a manifestação do reino de Deus no mundo? Quando o reino de Deus se estabelecer de modo definitivo, como a Bíblia promete, como será a realidade da vida? A gente tem essa informação? A gente está encharcado de Bíblia ao ponto de saber responder isso? Ou a gente está imaginando ainda aquela cena mítica de que quando Jesus voltar e o reino de Deus se estabelecer, seremos como os anjos dos céus, vestidos de branco, tocando harpinhas e andando e pulando entre nuvens? Porque a Bíblia fala de uma realidade concreta. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o antigo céu, a antiga terra haviam passado. Uma nova realidade, uma nova existência. Quando essa existência for plena e completa, como será a vida? Haverá injustiça? Haverá mentira? Haverá ganância? Haverá inveja? Haverá maledicência? Haverá ódio? Haverá sensação de superioridade por entender-se intelectualmente, socialmente, politicamente melhor do que o outro? Não, nada disso mais haverá. Então sabe qual é o meu chamado e o seu chamado? Vivermos uma vida que antecipa aqui e agora a realidade desse reino
que se consumará lá e além. Não é a sociedade primeiro, não é o bairro, não é a cidade, é a minha vida, é o meu testemunho, é o reino que se manifesta não apenas em mim, mas através de mim. Quando oramos dessa forma, nós deixamos de ser espectadores do que Deus faz no mundo e nos tornamos cooperadores ativos, participando do que Ele está fazendo. A gente não ora então, queridos, só para que Deus conserte o mundo. A gente ora para que Ele nos use para isso. Está difícil a vida no mundo, não está? Vem de vez em quando ao teu coração aquele desejo natural e humano de pensar: se oportunidade eu tivesse, talvez com uma dose de coragem e uma oportunidade um pouco mais clara, eu sairia dessa realidade. Porque esse bairro não tem jeito, ou essa cidade não tem jeito, ou esse país não tem jeito. E tem no mundo? Tem uma Jerusalém celestial que já desceu, está em algum lugar e a gente só não sabe ainda. Então a nossa oração, quando oramos o que Jesus está nos ensinando, não é apenas dizer: Senhor, conserta o mundo aí, vai, está difícil. A gente diz: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aquilo que eu peço que o Senhor transforme, eis-me aqui, usa a minha vida como um agente dessa transformação. A oração autêntica não envolve apenas contemplação, ela envolve ação, ela envolve envio. Você não vai encontrar um lugar no Evangelho de Jesus que não convoque você à missão. Você não vai encontrar um lugar no Evangelho de Jesus que permita que o teu coração sinta paz ao sair de um domingo como esse daqui e saber que ao redor de você, no seu condomínio, no seu ambiente de trabalho, na rua dessa igreja, nesse bairro em que essa igreja está estabelecida, há um número incontável de pessoas perecendo sem Cristo. E que Deus chamou a você e a mim como igreja, não apenas ou não prioritariamente para a gente construir uma estrutura de um prédio e dizer: pronto, agora está ali, as pessoas podem chegar. Deus nos envia a elas, Deus nos manda a elas, Deus nos coloca diante delas todos os dias, mesmo quando muitas vezes o nosso assunto e a nossa conversa é tão vazia, é tão sem propósito. Deus nos coloca diante de pessoas que consigam ver em nós a manifestação do reino de Jesus, do reino do Senhor. Esse tipo de oração confronta a nossa tendência a uma espiritualidade confortável, de bem-estar, nos tira da bolha da autopreservação e nos insere no campo da missão, da justiça, do serviço, da compaixão. O orar venha ao teu reino é dizer: Senhor, governa a minha vida, mas estende o teu governo através da minha vida, a partir da minha vida. Sabe por quê, queridos? O reino de Deus se manifesta quando eu perdoo quem me feriu. Quando, ao invés de levantar a faca para ferir porque eu fui ferido, eu estendo perdão. O reino de Deus se manifesta quando eu sirvo sem expectativa de recompensa humana. Quando servir a Cristo para mim, quando servir na igreja de Cristo para mim, não é um ato instagramável, que vai gerar likes e curtidas quando eu publicar o que eu faço. Mas eu sirvo por fidelidade, por obediência, por senso de privilégio, porque não há coisa mais especial do que colocar o meu coração à disposição de Cristo e a serviço dele e de seu reino. O reino de Deus vem quando eu escolho a verdade, mesmo que isso me custe algo. O
O reino de Deus vem quando eu abro mão do engano e da mentira. A mentira que me beneficia, a mentira que me protege, a mentira que me valoriza diante do outro. Mas o reino de Deus vem quando eu abro mão disso e abraço a verdade. O reino de Deus vem quando eu cuido do necessitado, quando eu acolho o rejeitado, quando eu amo o inimigo. Bonito de dizer, difícil de viver, irmãos. Mas é assim que o reino vem. Que espécie de vida é essa que essa gente vive? Essa deveria ser a pergunta do mundo. O problema é que nós vivemos num tempo em que muita gente se declara cristã, mas poucos são reconhecidos como cristãos. Esse nome que apareceu pela primeira vez lá em Atos capítulo 13, em Antioquia, quando os cristãos da cidade de Antioquia viviam tão impregnados de Cristo que, de modo debochado, os seus vizinhos olhavam para eles e falavam assim: ali, os pequenos cristos, cristãos. O nome que carregamos nasceu de um ato de zombaria. Mas por quê? Porque eles se declaravam assim? Nós somos os cristãos? Não. Eles foram identificados assim. Olha aquela gente, eles são como pequenos cristos. Só que hoje não. Hoje nós vivemos num país que vai contabilizando pela estatística quando ele vai se aproximar de um número de evangélicos nas regiões A ou B ou C do país. É muita gente se declarando cristã. É muita gente, muitas vezes, chocando os outros quando se declara cristã. Mas é pouca gente se reconhecendo cristã. É muito cristão esotérico. Esses dias eu fui me deparar com um perfil de uma amiga que cresceu comigo na igreja. Deus tenha misericórdia se ela estiver assistindo agora. Mas eu não posso dizer que não me chocou. Crescemos juntos a adolescência toda na igreja, servindo no louvor, tudo. Aí estava na bio do Instagram, cristã, flamenguista, tudo bem, cristã, flamenguista, sagitariana. Eu falei, ué, o que aconteceu? Tem aquele mesmo, ué, tá certo isso aqui, né? Que coisa estranha. Tem muita mistura hoje, gente. É muita gente dizendo que é cristã, mas é pouca gente sendo reconhecida como parecida com Jesus. Essa oração nos lembra que o céu invade a terra, não quando a gente faz um ato profético ou quando a gente participa de 48 horas de louvor extravagante. O céu invade a terra quando a gente manifesta a obediência como filhos de Deus. Quando abrimos mão de nós mesmos, carregamos a cruz, seguimos Jesus. E isso nos encoraja, porque por mais simples e por mais invisíveis que pareçam as nossas ações, cada ato feito em nome de Jesus é um reflexo do reino de Deus sendo implantado no mundo, irmãos. Cada ato que você faz no nome do Senhor é um reflexo do reino de Deus implantado no mundo. Concluindo, orar venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é muito mais então do que repetir uma frase bonita. É entregar o trono do coração e dizer com sinceridade: Senhor, reina em mim, reina por meio de mim, através de mim. É uma oração que confronta o nosso ego, porque vai nos tirar do trono. É uma oração que abala a nossa zona de conforto, porque vai nos ensinar que fé cristã é muito mais do que essa relação clientelista que muitas vezes a nossa sociedade nos ensina a desenvolver até com a igreja.
E essa oração vai nos convidar a alinhar o nosso coração com o coração do Rei. É também uma oração de esperança. Porque ainda que o mundo esteja mergulhado em injustiça, egoísmo e dor, nós cremos, o reino de Deus está vindo. O reino de Deus chegou. E ele está avançando. E ele se consumará. Ele será plenamente estabelecido. Mas até lá, irmãos, o reino vem um coração de cada vez. Um coração de cada vez. Um dia foi no meu coração. Um dia Deus usou pessoas que não sabiam tanto sobre mim ou tanto sobre a minha família, que não sabiam qual seria o resultado prático do investimento que estavam fazendo em falar do amor de Jesus para mim e para minha família, e falar sobre o reino de Deus para mim e para minha família. Mas esse reino, pelo testemunho dessas pessoas, veio. Desde então, falar da realidade desse reino e falar do evangelho de Jesus é a maior paixão da minha vida. Tudo que eu tenho pedido a Deus por todos esses anos, nesses 30 anos caminhando com Jesus, tem sido que Ele me permita queimar até o último pavio da vida que Ele me conceder, para ser um testemunho do reino dEle. Até lá, até essa manifestação concreta do reino, o reino vem quando uma vida se dobra diante do Senhor. O reino vem quando, ao invés de buscar poder, nós buscamos servir. O reino de Jesus, irmãos, ele vai avançar no mundo. O reino de Jesus vai avançar no nosso país, não quando nós estivermos pleiteando pelos bastidores do poder. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Jesus também disse que o reino dele não se manifesta ou não se concretiza pelo poder da espada. Quando a igreja de Jesus se colocar a serviço de Jesus, como um testemunha desse reino, nós veremos de modo muito mais bonito a chegada do reino de Deus. O reino vem quando, ao invés de vingança, nós escolhemos perdão. O reino vem quando, ao invés de viver pelo nosso próprio nome, nós vivemos pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E nos importamos então em ter uma vida cuidadosa, porque carregamos na vida o nome de Jesus. E se não é bom nem adequado ter um nome manchado na sociedade, o nosso nome pessoal, imagine a vergonha de mancharmos o nome de Cristo por causa do nosso procedimento. Que essa oração que muitas pessoas já fizeram de forma automática, que muitas pessoas fizeram e fazem sem pensar no que dizem, se torne hoje para nós uma declaração de rendição do coração. Venha, Senhor, o teu reino, estabeleça o teu reino e não o meu, faça a tua vontade acima da minha, que ela se torne uma convocação para nós à missão. A missão de dar testemunho do Evangelho, a missão de ter um coração que chora pelos perdidos, num tempo de tanto egoísmo e indiferença, em que a gente pode viver na pauta de tô nem aí, cada um com seu problema, que o nosso coração sinta o que o coração de Deus sente, que o nosso coração aprenda a amar com Deus, que o nosso coração se lembre que um dia éramos nós os perdidos, um dia éramos nós que estávamos longe e sem vida, e o Senhor foi a nós, nos encontrou e usou pessoas para isso. E que o Senhor possa ouvir do nosso coração uma oração singela: Senhor, como um dia o Senhor usou alguém na minha vida, usa a minha vida na vida de alguém, Senhor. Usa a minha vida na vida de alguém, Senhor. E que essa oração seja para nós um clamor de esperança, porque o reino que já veio para o nosso coração está caminhando para a sua
concretude, para a sua manifestação plena no dia de Cristo. E até lá é o nosso chamado, orar e ansiar, mais do que qualquer outra coisa, para que esse reino se estabeleça em nós e através de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua palavra, nós te louvamos pela tua graça, graça que repousa sobre as nossas vidas, nos tratando não como a gente merece, mas nos tratando com tanta misericórdia e compaixão. Nessa manhã, Senhor, diante da tua palavra, nós queremos nos arrepender quando buscamos do Senhor o estabelecimento do nosso reino, quando pedimos ao Senhor a aprovação dos nossos projetos, dos nossos planos, a despeito de submetê-los a Ti. Ensina-nos, Senhor, a crer que não há projeto de vida melhor, mais realizador do que aquele que é o propósito do Senhor para a gente. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração que se alegra em submeter à vontade do Senhor. Mais do que isso, Senhor, nos torna súditos desse Teu reino, nos torna, Senhor, homens e mulheres que se alegram com a realidade do reino de Deus e que são agentes desse reino no mundo. Usa a nossa vida, Senhor, imperfeitos como somos, limitados como somos, usa a nossa vida, Senhor, como proclamadores do Teu reino. Faz com que o nosso coração tenha um sincero ardor a cada semana. Se não falamos do Teu Evangelho, se não compartilhamos sobre o Teu amor, se não convidamos alguém para estar num culto conosco, para ouvir sobre Cristo Jesus, enche o nosso coração desse santo incômodo, Senhor, não movido por culpa, não movido por medo, mas movidos por amor. Esse amor do Senhor que nos alcançou, nos transformou, tem nos transformado todos os dias, que Ele seja um impulso forte em nós para amar o outro, para testemunhar do Teu amor e do Teu chamado ao outro, e que nós tenhamos a alegria, Senhor, de ser um povo missionário, um povo em missão, enquanto vivemos, enquanto trabalhamos, enquanto nos relacionamos com as pessoas, vivendo em missão, como quem diz e vive: venha, Senhor, o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra, como ela é no céu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.